Olá, queridos logísticos universitários e qualquer pessoa que queira entender um pouco mais sobre esse fascinante mundo da logística. Hoje a gente está aqui novamente com a Thalita, ela já é de casa, para a gente dar continuidade no assunto do CD. Então hoje é do transporte para a transportadora. Thalita, no podcast passado a gente falou sobre a dificuldade de encontrar mão de obra e na verdade isso é no mercado inteiro. Todo mundo fala sobre isso aqui na faculdade, o que a gente mais ouve é isso. Então, eu queria saber na parte de distribuição. Achar um profissional eficiente, que cuide da carga do cliente, que cuide ali com carinho, com cuidado, para não ter é, avarias e também não chegar quebrado, né, na nossa casa, que a gente não quer. Como que funciona? Como que está esse mercado? Hoje a mão de obra está bem fraca, Uhum. principalmente a questão de caminhão. A gente está com pouco caminhoneiro nas estradas, vamos dizer. As pessoas hoje preferem estar mais perto da família, um serviço mais, vamos dizer, no computador. As pessoas estão fazendo mais faculdade para ter essa oportunidade de estar dentro de um escritório Sim. e não colocando a mão na massa. Não que isso seja errado, mas eu entendo, porque meu pai é caminhoneiro e é muito difícil para ele ficar distante da família. É uma vida bem complicada. A infraestrutura no país está bem difícil para ter um caminhão ou ser caminhoneiro. Então é uma Sim. questão bem difícil. Mas vamos lá. A sua pergunta, a gente está com muita dificuldade, porque a gente tem que fazer a captação desses motoristas. E dentro desse processo a gente faz uma avaliação de documento de procedentes criminais, porque é uma coisa muito, vamos dizer, tem que ser muito segura. São Sim, sim. mercadorias que são caras, então a gente precisa coletar todos os dados possíveis do motorista. E isso acaba gerando uma grande dificuldade, porque alguns acabam não passando, infelizmente. Mas eu acho que tem dois tipos de profissional: o que trabalha pelo dinheiro, o que trabalha pelo que gosta. Infelizmente a gente tem os dois. O que trabalha porque gosta cuida da carga, ele tem o maior cuidado do mundo. E o que trabalha pelo dinheiro, ele faz o que ele quiser. E a gente acaba cortando esse caminhoneiro da nossa transportadora. Então, se acontece, vocês percebem que o caminhoneiro ele não tem cuidado, não vai ser chamado para um próximo serviço. Vocês conseguem ter Exato. esse A controle, gente vocês que consegue, captam, né? a gente consegue fazer a Captam. captação, É, a gente, a gente consegue fazer a captação e ele vai fazer o frete. Como é um frete esporádico e a gente coloca ele em diversas regiões, a gente acaba conseguindo desligar ele. Ele acaba chegando para carregar e a gente não faz o carregamento porque ele deu uma falha com a gente, vamos dizer. Mas voltando ali no pouco que a gente falou no outro podcast, se acontece algum problema com a mercadoria, não é problema de vocês. No Mesmo que foram caso, vocês que pegaram esse motorista. no caso a gente estava falando do CD. Se a mercadoria chega para a gente com avaria, a gente não tem culpa. Mas a Aham. partir do momento que está no nosso CD ou que está nos nossos caminhões, se acontecer alguma avaria, vai vir a responsabilidade sobre a gente. Entendi. Então vocês que arcam com esse custo. Sim, exato. Entendi. E como funciona o processo de liberação dos pacotes para o transporte? A liberação, a gente faz a separação dela, como eu já havia falado, Uhum. e a liberação a gente vai separar pelos destinos. Então, vamos dar um exemplo do Rio de Janeiro. A carga está pronta, são 20 pallets. A gente vai fazer o sistema, que a gente vai passar o código de barras agora no pallet, não é mais no produto. A gente vai rastrear esse produto, esse pallet, e vai colocar no caminhão. Lacramos o caminhão, para não ter alguma avaria ou roubo, e esse caminhão vai até o destino. Então, a partir daí, vocês que rastreiam também, vocês ficam responsáveis pela carga. A gente rastreia o caminhão, a carga em si não, mas o caminhão a gente faz o rastreamento da rota dele total. Entendi. E existe um horário ou rotina específica para a saída dos caminhões do centro de distribuição mesmo ali de vocês? Específico não, é igual eu falei na resposta anterior, a hora que fecha a carga. Um caminhão que vai 28 pallets, tem 28 pallets pronto, a gente vai colocar nele e ele vai até o destino. Então a gente não tem um horário muito específico. Como é 24 horas, assim que a carga está pronta, ele pega a carga e vai até o destino. E nessa distribuição que vocês fazem, não tem distinção de, por exemplo, produtos que não são full? Eu não sei, eu pego muito em full, porque para mim é muito impossível ainda um produto que chega no mesmo dia. Sim. Mas ali chega tudo junto, vai chegar no prazo certo ou tem uma distinção, tipo, mais atenção para essa carga que realmente vai precisar chegar? No momento, a gente não trabalhava com o full dentro do nosso CD. Uhum. Então, eram entregas de 1 até 5 dias. Então, a gente não tinha essa preocupação de correria do full. Agora, no trabalho que eu estou atualmente, que é um e-commerce, a gente dá prioridade
para o full. Como funciona o full? A gente pega o produto, a gente deixa ele no CD, e o CD que vai fazer todo o processo, a gente não se preocupa com nada. Então, a partir do momento que a gente colocou no CD, o CD que vai separar, embalar e vai mandar para o cliente. Então, no caso, o Mercado Livre, hoje é onde eu trabalho, a gente tem um CD em Sumaré e um em São Paulo. Então, eles distribuem conforme o endereço e qual for mais rápido. Sim, e eu imagino que seja mais. Você trabalhava na Shopee, hoje você trabalha no Mercado Livre. Sim. A Shopee, vocês tinham uma rotatividade ali de 5 dias no máximo a carga. Tinha que ficar rodando, né? E hoje vocês trabalham com mais. Chegou, saiu, né? Porque eu acredito que o Mercado Livre vende mais coisa full. Sim, hoje o cliente prefere uma coisa mais full. Então, ele vai olhar no material que ele precisa, ele vai pesquisar. Uhum. E, querendo ou não, ele está disposto a pagar mais caro para receber mais Sim, rápido. exatamente. Então, tem essa questão de ter a proximidade dele, e qual for mais perto, ele vai encaminhar. E a questão da Shopee, eles ainda estão querendo implementar o full. Eu não sei, não posso dizer com toda certeza que eles não tenham, mas é uma coisa mais distante para eles. Então, era uma coisa que tinha um prazo ainda de entrega. Entendi. E como é feita a. Você acha que tá faltando rebater? Não. Tá. E como é feita a conferência dos pacotes antes de deixarem no CD? Só tem aquilo que você. Aquilo. É que eu ia falar aquele e aquilo. E como é feita a conferência dos pacotes antes de deixarem CD? É só aquilo que você me falou mesmo, tá separado ali por cor, então já sai, não tem. Sim, a gente faz a separação pela cor e pela região. Tem uma área específica que vai ficar o pallet, nomeada e delimitada, vamos dizer. Então, o pallet vai ficar ali dentro, a gente sabe que é para aquela região. Então, a gente só vai fazer a retirada e vai colocar dentro do caminhão. E sai todo dia mesmo, caminhão com as cores. Exato, exato. Só que não é o mesmo caminhão que hoje ele fez o Rio de Janeiro, que amanhã ele vai fazer também. Sim. Ele pode chegar hoje e ele fazer Minas, por exemplo. Qual a carga estiver pronta, ele vai carregar e vai levar. Vocês trabalham basicamente com cotação dos motoristas? Rotação? Cotação, valores. Como específica? Vocês orçam valores ou não? Vocês têm ali uma lista já reservado e vocês chamam quem está disponível? A gente tem uma lista, um frete limite. A gente vai tentar negociar com o motorista para tentar abaixar o frete, para a gente conseguir ganhar. Uhum. Mas se a gente não consegue abaixar, a gente vai até o limite máximo. Sim. Se o motorista aceitar, a gente fecha, a gente faz todo o processo com ele de avaliação dos dados. Se ele passar, ele começa a trabalhar com a gente. E a gente faz essa captação diária com o valor do nosso frete. Entendi. Aí ele já fica meio ali no pente, sempre que Exato, precisa, a gente sempre chama vai ter mesmo. um motorista de reserva para a gente sempre subir ele. Entendi. O transporte até a transportadora é feita por veículos próprios ou terceirizados? A gente fazia uso de terceirizado. Uhum. A frota não era nenhum caminhão nosso, tanto da coleta, tanto do transporte de caminhões. Então a gente fazia a captação e nenhum caminhão era nosso, era totalmente terceirizado. Avaliando os custos, compensa. Na maioria das vezes compensa você ter um carro alugado, terceirizar um serviço. Até porque caminhão também, por mais que dá lucro, é bastante custo, né? Sim. Em quanto tempo, em média, você leva... Quanto tempo, em média, leva para o pacote sair do CD e chegar ao central dos Correios ou da transportadora? Essa daí vai muito de região. A gente tem um prazo para a gente fazer a coleta, deixar no CD. O CD a gente faz uma separação. Que eu me lembro, era 24 horas o máximo para ele ficar dentro do CD. Então a gente tinha que fazer o mais rápido possível e distribuir. Entendi. E essa carga, ela tinha 24 horas para chegar até o outro ponto de distribuição, que seria outro CD no caso, para ela sair distribuindo onde for o mais próximo a encomenda. É uma coisa super rápida, não para, a mão de Não obra para, ali. não para. É 100%, 24 horas. 24 horas, né? Realmente é muito incrível não ter falhas no processo, assim, é um processo bem desenhado, certinho, bem legal mesmo. E de que forma vocês garantem que o pacote chega em boas condições até a transportadora? Gente, voltando aqui, tivemos alguns probleminhas técnicos, mas continuando. Thalita, de que forma vocês garantem que o pacote chegue em boas condições até a transportadora? Infelizmente, foge da nossa alçada essa questão de chegar bem até o nosso CD. Porque a questão de estar dentro do nosso CD e estar dentro do nosso caminhão, a gente toma o maior cuidado possível. Mas a partir do momento que ele chega no outro CD, a gente não tem mais responsabilidade
certo, na hora certa, na cor certa e no cliente certo. E a logística, ela tem erro? Infelizmente tem erro. A logística hoje, na prática, não era para ela ter um erro, porque ela já vem da lógica, então não era para ela ter erro. Mas infelizmente hoje, como a gente vem falando nesse no outro podcast, a gente está com uma mão de obra muito escassa. E infelizmente a gente está com muita dificuldade para a gente ter profissionais na área, então a gente acaba contratando pessoas que não levam a sério, que não fazem porque gosta e acaba tendo erros. Acredito que a gente que está se formando agora, a gente vai ser grandes profissionais, bem qualificados. Eu acho que a gente vai ter uma grande oportunidade no mercado de trabalho, a gente vai crescer muito dentro disso. Com isso a gente vê que hoje o básico bem feito funciona. E a gente consegue se destacar sim no mercado de trabalho, sendo profissionais eficientes, fazendo ali o nosso trabalho bem. Bom, finalizando por aqui, eu queria muito agradecer a Thalita por essa participação mais que especial pra gente nesses 2 podcasts que a gente falou. E no nosso próximo episódio, não percam, a gente vai falar sobre a qualidade dentro desse processo por trás da compra online. E também, enquanto a gente gravava o nosso podcast, a gente chamou uma transportadora aqui do transporte, a transportadora para o cliente final, e chegou a lembrança da Thalita, por favor. Segura o celular. Nossa produção aqui. Obrigada, vocês não querem pegar junto? Tá aqui, é só uma lembrancinha, não tem code para você deixar de se assistir lá no nosso site. Gente, eu queria agradecer, principalmente pelo convite, pela participação. Foi um prazer enorme. Para quem me conhece, eu tenho muita dificuldade de conversar e de falar em público. Então, estar aqui para mim hoje foi uma conquista, uma vitória. E falar um pouco do que eu faço, o que eu já fiz, para mim é muito gratificante. Eu queria agradecer a participação e principalmente pela lembrancinha.